É manhã e os raios do sol já começam a brilhar. Ondes baixam a corda feliz com seu povo a cantar. É o amigo, é o abraço apertado, ou um simples aperto de mão. Nossa terra tem muita energia, juventude, calor, emoção. Onde espaço é o meu paraíso, onde espaço, cidade, sorriso. Acreditamos num futuro melhor, em nossos bairros a vida sorri. E orgulho de ter nascido ali. Onde espaço, meu sonho encantado, toda Minas conhece você. Vai gozar nossa hospitalidade, onde espaço quer te conhecer. Onde espaço, cidade, sorriso. 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 Onde espaço, paraíso. Onde espaço, sorriso. Onde espaço, paraíso. Onde espaço, sorriso. Olha, são 14 horas e mais 2 minutos. Boa tarde para você, meu amigo ouvinte. Boa tarde para você, minha amiga ouvinte. Acompanhando a programação dessa tarde de hoje, desta sexta-feira. Sexta-feira hoje, 29, né, de maio. E nós estamos aí na cobertura dos 103, das festividades dos 103 anos de Bom Despacho, né, que comemorará na segunda-feira, dia 1º. Nós estamos com algumas entrevistas. Daqui a pouco nós teremos a entrevista com o Juliano Barreto, que é secretário de obras, falando aí das obras que estão sendo realizadas na atual administração, as que serão apresentadas aí nas festividades. E a gente, é claro, não poderia deixar também de convidar o prefeito Fernando Cabral, está aqui com a gente ao vivo hoje, nessa entrevista de hoje, para falar das festividades, das comemorações dos 103 anos da cidade, dos feitos, né, das obras, realizações do mandato dele. Enfim, vamos conversar sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo nesse primeiro mandato aí do prefeito Fernando Cabral. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB. Boa tarde a todos os seus ouvintes da Rádio Difusora. É uma satisfação estar aqui nessa ocasião, especialmente porque é o aniversário da cidade, 103 anos, e também porque é uma época muito feliz para nós, JB, porque estamos fazendo uma grande quantidade de obras na cidade, enfim, mudanças muito positivas para Bom Despacho. Certo. Pois é, prefeito, a cidade faz 103 anos, 103 anos. O que nós... há muito o que comemorar nesses 103 anos? Fala pra gente aí, na sua primeira administração, né, agora? Com certeza, JB. Há muito que comemorar. Hoje eu estava escrevendo uma matéria sobre o ex-prefeito Dr. Hugo, prefeito que foi prefeito de Bom Despacho no início da década de 50, né? E ele fez uma grande revolução em Bom Despacho na época. Ele criou 27 escolas, construiu ali o ginásio, né, hoje conhecido como escola, como colégio Miguel Gontijo, né? Ele fez o primeiro calçamento de Bom Despacho, ele calçou a Praça da Matriz. Até essa época, Bom Despacho não tinha calçamento, colocou água encanada, fez poço artesiano, abriu a estrada do Pica-Pau, né?
comprou a fazenda ali, conhecido como fazenda agrícola, para instalação de uma escola agrícola para o Bom Despachense. Enfim, foi um prefeito que fez uma grande revolução. Eu estava lembrando disso e vendo como é que nós estamos dando continuidade a essa grande obra do Dr. Hugo, né? Então nós estamos aí, por exemplo, amanhã, dia 1º, vou dar a ordem de serviço para fazer o asfaltamento da Estrada do Pica-Pau, João Batista. A Estrada do Pica-Pau vai ser a maior obra viária de toda a história de Bom Despacho. Nós vamos, A maior? A maior. Por quê? Porque são 5 quilômetros que nós vamos asfaltar de uma só vez, uma obra só, né? E Bom Despacho nunca teve uma obra com essa extensão, com esse tamanho, com essa quantidade de metro quadrado de asfalto. Então, do ponto de vista de obra, de engenharia, é a maior obra da história de Bom Despacho, feita pela Prefeitura de Bom Despacho. Mas, além disso, é uma grande obra também, JB, porque vai resolver um problema de acesso para Bom Despacho, né? Nós sabemos que ali a entrada e a saída da cidade hoje, ela é congestionada, especialmente na hora de ir para a escola, voltar da escola, voltar da faculdade, ela é congestionada. Mas o dia inteiro, ontem mesmo passei lá 3 horas da tarde, estava totalmente congestionada. Então, a Estrada do Pica-Pau vai tirar o trânsito, porque quem for para Belo Horizonte, quem voltar de Belo Horizonte, de Divinópolis, Nova Serrana, etc., vai poder passar pela Estrada do Pica-Pau com todo conforto e segurança, porque é uma obra de engenharia moderníssima, de primeira, e que nós esperamos entregar, JB, em mais ou menos 90 dias, 100 dias, nós esperamos entregar essa obra para a população. Uma grande obra que virá junto com a duplicação, né? E junto. E a construção está saindo também da duplicação. A duplicação está saindo, sim, com um novo trevo. Aliás, 3 trevos que nós queremos, um já está garantido, eu estive na NTT essa semana, um trevo já está garantido, é onde é o trevo atual, mas nós queremos 2 outros, um na Estrada do Pica-Pau e outro lá no Via Lanchas. Então, temos muito que comemorar e essa é uma delas, mas eu quero falar de outras coisas, se você me permitir, logo em seguida. Com certeza. Mas já que nós começamos a falar dessa importante obra, considerada então a maior aí da cidade, como é que foi? O que eu queria falar é a questão do lixão que as pessoas estão falando. Sim. Tem um lixão ali que Tem um lixão. pode enfeiar, ou não. Como é que é a situação do verdade. lixão? Bom, a situação do lixão é outra, eu costumo chamar de chaga, né? É outra chaga que nós herdamos, vem aí há um bocado de ano, né? 30, 40 anos aí, esse lixão crescendo. E agora nós estamos chegando ao fim desse lixão, sabe, JB? Nós vamos, e aqui vou te dar em primeiríssima mão para o seu ouvinte, para o ouvinte da Rádio Difusora, JB, no seu programa, vou dar em primeiríssima mão. A partir de 1º de agosto, nós vamos iniciar em Bom Despacho a coleta seletiva. Já adianta aí que todo cidadão, já peço encarecidamente que todo cidadão colabore, faça sua parte, que é separar o lixo seco do lixo molhado. Nós vamos coletar o lixo molhado segunda, quarta e sexta, e o lixo seco terça e quinta. E nós vamos reciclar, JB, praticamente 100% desse lixo, com a colaboração do cidadão, com a sua colaboração, você que está ouvindo aí, com a sua colaboração, nós vamos reciclar 100% do lixo muito próximo disso. Com essa reciclagem, vai acabar o lixão. Nós já tomamos alguma medida para isso, JB, há uns tempos atrás, como o Bom Despacho sabe, né, nós passamos a adotar caminhão aberto para coleta de lixo, ou seja, não caminhão compactador, porque o caminhão compactador, ele impede a reciclagem, ele atrapalha enormemente a reciclagem, ele custa caro e atrapalha. Então nós adotamos caminhões de carroceria aberta, eu sei que muita gente não entende como é que isso funciona, mas não tem problema, com o tempo vocês verão, nós vamos adaptar esses caminhões agora para coleta seletiva, completar esse trabalho, e já criamos também a cooperativa, ela tem 25 membros, esses cooperados vão começar a trabalhar logo em seguida, então nós vamos fazer uma revolução em Bom Despacho, e uma revolução relativamente barata, porque o aterro sanitário, que muita gente defende, ele custa muito caro e é uma solução imperfeita. A solução para o lixo é, primeiro, produzir menos lixo, cada cidadão pode produzir menos lixo, e a segunda parte é a gente reciclar. Então, com essa novidade, com a introdução da reciclagem a partir de 1º de agosto, nós vamos parar de usar o lixão. E ali nós vamos fazer uma cobertura vegetal, fazer ali uma mata, etc., para acabar com aquela visão horrível que tem lá hoje. E com certeza esperamos contar com a colaboração de todo cidadão para facilitar a implementação da coleta seletiva em Bom Despacho. É o que nós precisamos. Certo, então essa estrada, essa BR é uma estrada, aliás, ela vai ficar boa, apesar que ela vai estar acompanhando a estrada antiga, né? Quase toda. Antiga, né? Quase toda, Quase né? toda, né? Nós estamos tirando, JB, ela tem 2 curvas relativamente perigosas. Essas 2 curvas nós vamos não tirar completamente, mas amenizar, né? Nós fizemos uma troca com o Milton Lodirol,
ele vai ceder um pedaço para nós vamos devolver para ele um outro pedaço e vamos mais ou menos consertar um pouco a curva, diminuir a curva, vai ficar praticamente sem curva lá. Então, essa é a pequena modificação do leito da rodovia. O restante é já o leito que já existe desde a época do Dr. Hugo, desde 1952, 53, por aí, que já existe essa via lá. Certo. A questão do asfaltamento foi falado aqui, que alguns bairros teve melhorias. Uma grande melhoria foi a entrada do bairro do Rosário 2, até a pessoa estava me falando esses dias, mas o prefeito fez o asfaltamento da entrada do Rosário 2, mas tem muitas ruas lá que não recebeu asfalto ainda, né? As ruas, só uma rua central, né? Que leva... Avenida das Palmeiras. Avenida das Palmeiras, né? Pois é, JB. Eu entendo, assim, a pessoa que reclama isso, mas vamos olhar de uma outra perspectiva, né? Nós temos que pensar a cidade toda. Bom Despacho hoje, JB, tem cerca de 64 mil habitantes, embora o IBGE fale que são 48 mil, tem cerca de 64 mil habitantes. E nós temos que pensar na maioria. A Avenida das Palmeiras, ela abriu o caminho ali, ela ligou o bairro Palmeiras, a região central, até a Avenida Rio de Janeiro, o JK, Santa Marta, enfim, foi uma obra de ligação, é uma obra que a gente chama de obra estrutural, tá certo? O dinheiro dava para fazer aquele trecho ali, foram mil e poucos metros, pouco mais de 1 quilômetro de obra. E aí, o primeiro benefício para o Rosário 2 foi a chegada do ônibus, foi a melhoria do comércio, né? Foi uma série de benefícios que decorrem daquele asfalto ali. É claro que nós precisamos fazer as ruas internas também, mas o dinheiro, ele não entra de uma vez, ele vai entrando aos poucos, e nós vamos fazendo as obras aos poucos. E também nós temos que pensar em todos os bairros, não temos como pensar num bairro só. Certo. Então, você vê, nós asfaltamos ali uma rua, muito importante a rua, porque mudou o bairro, melhorou o comércio, botou ônibus, né? Uhum. Táxi agora vai lá, antigamente táxi não ia, a ambulância pode ir lá, antigamente não tinha como ir. Melhora muito boa para o bairro. Tem um acesso bom ao bairro São Vicente por lá, por trás, né? Com certeza. A polícia passa lá agora com frequência, está certo, dando mais segurança. Mas nós também investimos no Babilônia, fizemos uma parte do Babilônia também, ainda falta uma parte para fazer. Fizemos o Jaraguá, estamos fazendo uma parte do Jardim dos Anjos 2. Ou seja, nós temos que ser justos com a cidade. Eu não posso pegar o pouco dinheiro que tem e colocar todo num bairro só. Eu tenho que ajudar todos os bairros. Todos os bairros precisam, todo cidadão precisa. Todo mundo que paga imposto tem direito. Mas como o dinheiro não dá para fazer tudo de uma vez, nós vamos fazendo na medida do possível e um pouquinho de cada lado para todo mundo ter algum benefício. Com certeza. O Rosário 1 também tem muitas ruas calçadas. Tem. Vão receber também? Não, JB, aqui, ó, desde da minha época de campanha que eu falo isso. Rua calçada, nós só podemos colocar asfalto depois que tiver calçado ou asfaltado as ruas que estão em terra. Não é justo, e aqui eu peço a compreensão de todo cidadão que tem rua calçada, não é justo eu colocar asfalto onde já tem paralelepípedo, por exemplo, e deixar o resto da cidade na poeira. Eu não vejo justiça nisso, assim, sinceramente eu não vejo justiça nisso. Há uma necessidade, nós estamos com poeira. Quem está na poeira é na lama, tá certo? É uma questão de solidariedade, eu acho que o cidadão compreende isso bem. A outra questão é o seguinte, a rua de paralelepípedo, JB, ela tem algumas vantagens que o cidadão precisa considerar. Primeiro, ela não permite que os carros andem em alta velocidade, portanto ela é um fator de segurança. Segundo, ambientalmente, ela é muito correta, porque ela aumenta a infiltração da chuva e nós estamos precisando de muita água infiltrar, tá certo? Então, o nosso programa de governo é só considerar o asfaltamento de onde já existe paralelepípedo depois que a cidade toda estiver atendida. Eu acho que é uma coisa assim, quero que cada cidadão analise o seu coração e veja se isso é ou não é a forma correta de trabalhar. Com certeza. Então os demais bairros também, todos ao longo do tempo, eles vão receber também alguns bairros mais novos aí também. JB, os bairros mais novos, é preciso prestar atenção. Quando eu entrei no governo, você vai se lembrar disso, eu paralisei 15 loteamentos novos. E eu exigi que todos os loteadores fizessem toda a infraestrutura. Quer dizer, colocassem água, colocassem esgoto, colocassem asfalto, meio-fio, poste de iluminação pública. E todos estão fazendo isso, todos. Então, os loteamentos novos, JB, já não terão mais esse problema, que é o loteador faz os lotes, vende, ganha dinheiro e depois deixa o problema com a população e com o cidadão, com o comprador, tá certo? Por exemplo, o Jardim dos Anjos 2, o pessoal comprou lote lá e ficou na poeira. O próprio Babilônia, o pessoal comprou lote lá e ficou na poeira. Isso não vai acontecer mais, porque no meu governo eu não deixei, todos os bairros novos já estão sendo entregues com asfalto, com iluminação, com água, esgoto e meio-fio. Agora,
Os antigos, que é o Jardim dos Anjos 2, parte do São José 2, Babilônia, uma parte do Babilônia que não foi asfaltada ainda, Dom Joaquim, Gamileira, nós vamos ter que ir fazendo à medida que entra dinheiro na prefeitura. Certo. IPTU, como é que está sendo a questão do IPTU também? Gostaria que você falasse para a gente aí. A prefeitura está cobrando os grandes devedores Claro, de IPTU na claro, cidade? JB. Aqui, primeiro eu quero agradecer aos pagadores. Quando eu entrei na prefeitura, JB, só 30% do cidadão pagava IPTU. Hoje, até agora, esse ano, por exemplo, 65% já pagou. Então eu quero mandar aqui um grande agradecimento a todas essas pessoas que estão pagando, porque é com o dinheiro delas que nós estamos construindo a estrada do Pica-Pau, estamos asfaltando rua, estamos melhorando todas as nossas escolas, enfim, estamos fazendo a cidade avançar. Então, muito obrigado a você que colaborou com o IPTU. Agora sim, nós estamos protestando e executando quem não paga. Por quê? Não é justo 64%, 65% pagar e 30%, 35% não pagar. Não é justo, né? Então, a lei manda que a gente cobre, eu sou obrigado a cobrar, e estou fazendo o que a lei faz. Não sou eu pessoalmente não, viu, JB? São os servidores da prefeitura, os fiscais, eles fazem a cobrança, né? Então nós mandamos para o cartório para protestar, a pessoa vai para o Serasa e mandamos para a Justiça. Ontem mesmo nós mandamos 200 ações para a Justiça. E qual é que é o critério, JB? O critério é o seguinte: primeiro, todo mundo que não paga vai ser processado. Todo mundo, sem exceção. Agora são muitos. Tem lá uns 4 mil, 5 mil para cobrar. Então como é que é o critério? Do maior para o menor. Claro. Nós pegamos primeiro quem devia 200 mil, depois quem devia 150 mil, depois quem devia 100 mil, depois quem devia 5 mil, né? Depois 2 mil, e lá vamos descendo. Mas nós vamos chegar em todo mundo. Todo mundo tem que pagar, porque é com esse dinheiro que nós pagamos o professor, é com esse dinheiro que nós fazemos o asfalto, é com esse dinheiro que nós melhoramos a cidade. Questão da dengue, é uma preocupação muito grande na cidade hoje, né? Bom Despacho, epidemia, situação de epidemia, né? Isso. Bom, JB, Bom Despacho, comparado com as outras cidades, ficou até bem na foto, né? Mas, considerando a quantidade de problemas que nós tivemos, a situação é muito ruim. Então, nós temos aqui duas formas de ver, duas fotografias, né? Uma, comparado com São Paulo, comparado com outras cidades, nós não ficamos tão mal assim. Mas, comparados com nós mesmos, nós ficamos muito mal. O problema da dengue, JB, é sujeira nas casas. Casa das pessoas. A dengue está dentro da casa das pessoas. Onde é que está a dengue hoje? Está atrás de geladeira, naquele copinho de água, está no dreno da cozinha, da varanda, está na caixa d'água, está dentro da casa das pessoas. Infelizmente, muita gente não colabora. Por exemplo, o nosso agente de saúde nem sempre consegue entrar dentro de casa porque a pessoa não deixa. A pessoa não tira a água dos vasos, né? Não faz a sua parte. E onde tem um foco, por exemplo, se a casa do seu vizinho tiver um foco, esse mosquito, ele ataca num raio de aproximadamente 300 metros. Ou seja, 2, 3 quarteirões, 4 quarteirões em volta, está todo mundo sob risco. E, infelizmente, combater a dengue dentro da casa das pessoas tem sido muito difícil. Para isso, JB, para que isso não mais aconteça, nós estamos agora mandando os fiscais, onde a pessoa não deixa o agente de controle de endemias entrar. E onde ele não colabora, nós vamos mandar o fiscal para multar. Então são duas coisas: o agente de controle de endemias vai na casa, se ele obtiver colaboração, nada vai acontecer, ele vai entrar, vai limpar, vai mostrar onde é que está o foco, qual é que é o problema, tá certo? Vai ensinar para a pessoa e vai embora. Se a pessoa não colaborar, por exemplo, não deixar o agente entrar na casa, o agente vai embora e nós vamos mandar o fiscal. Aí o fiscal já vai para multar, certo? Tá certo? Já vai para multar. E se for o caso, JB, até para processar criminalmente, porque você ter doença em casa para contaminar vizinho é crime, inclusive. Nós podemos mandar para o Ministério Público tomar a ação que achar necessária, tá certo? Porque realmente é uma vergonha, ano após ano, a dengue voltar a atacar. Nós sabemos que o problema é de higiene dentro das casas. E um vizinho pode levar a doença para centenas, 300, 400 pessoas, né? Então nós temos que colocar isso na cara das pessoas, falar assim: olha, todos nós somos obrigados, cada um de nós tem obrigação de evitar a dengue. Com certeza. Já estamos falando de dengue, falar da saúde na cidade. O que melhorou na sua atual administração? Algumas mudanças aí, a centralização agora aqui na praça, do atendimento, né? O que melhorou realmente, efetivamente, então, na saúde? O JB, a melhora na saúde, ela é espetacular. Ela é espetacular, ela é muito grande. Eu sei que muita gente não quer ver isso, quem tem olhos fechados, né?
Dizem que o pior cego é o que não quer ver, né? Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui para você sentir. Primeiro, nós aumentamos as equipes do atendimento da saúde da família de 6 para 18. 6 para 18, tá certo? Então, significa 3 vezes mais médicos, mais enfermeira, mais agente de controle de saúde, comunitário de saúde, agente de controle de endemias, 3 vezes mais. Então melhorou substancialmente. Nós também distribuímos melhor. Por exemplo, aqui no centro não tinha um posto de saúde, o pessoal se aglomerava lá na policlínica, era uma confusão tremenda, né? Então hoje nós estamos atendendo aqui com 3 unidades básicas no antigo Dr. Miguel. Um atendimento de primeira, tem sido muito elogiado, a região inteira, todo dia manda carta para mim, manda e-mail, telefone, agradecendo a qualidade do atendimento aqui. Então melhorou muito no sentido de unidade básica de saúde, né, com as equipes. Instalamos unidades novas, por exemplo, no Engenho, instalamos lá um gabinete dentário que não tinha, estamos atendendo no Mato Seco alguns dias da semana, criamos, JB, e eu inaugurei ontem em Belo Horizonte, a casa de apoio. Hoje o nosso paciente que sai de Bom Despacho para ir para Belo Horizonte, ele chega lá, ele tem onde ficar até o horário de ser atendido, ou após ele ser atendido até ele voltar para o Bom Despacho. Lá tem almoço, tem janta, se ele precisar dormir lá para ficar até o dia seguinte, ele pode dormir lá, tem revista, tem televisão, tem restaurante, enfim, é um lugar muito acolhedor. Isso é uma grande conquista para o nosso paciente que tem que ir a Belo Horizonte. Vou dar um outro exemplo. Nós hoje ainda não resolvemos todos os problemas do transporte, mas hoje nós temos ônibus muito mais modernos. Quando eu cheguei na prefeitura, os ônibus estavam com piso furado, o ônibus vivia dando defeito no meio do caminho. Hoje nós temos ônibus limpinhos, temos motoristas mais educados, motoristas mais dedicados, a viagem de ida é mais rápida, a viagem de volta é mais rápida, não tem mais as paradas que tinha antigamente. Então houve uma melhora muito grande também nesse transporte. A outra coisa, JB, você vai se lembrar aqui que antes de eu entrar no governo, o pronto atendimento vivia fechado. Vivia fechado. Logo que eu cheguei no governo, o pronto atendimento estava fechado. Ele ficava fechado uma semana, ficava fechado 15 dias, ficava fechado 3 dias, tá certo? Também acabou isso. Ele está sempre funcionando. Nós tínhamos lá um plantonista quando tinha. Hoje nós temos 3 plantonistas permanentemente. Também as ambulâncias. Hoje nós temos meia dúzia de ambulância funcionando. Enfim, são melhoras já concretizadas, já realizadas, né? E tem mais um monte em caminho. Por exemplo, o SAMU, nós estamos trabalhando já há 2 anos para instalar o SAMU aqui e acreditamos, estamos cheios de esperança, que até dezembro nós vamos ter o SAMU aqui também funcionando em Bom Despacho. Então é melhor atrás de melhor. Ah, sim, outra coisa, JB, as filas. Quando eu entrei aqui, por exemplo, a fila de ortopedia, a pessoa levava até 6 anos para ser atendida. Até 6 anos. Hoje nós estamos atendendo em 1 semana, 2. Uma área que era muito sensível, que é a área de atendimento a crianças, pediatria, né? Tinha fila de pediatria. Hoje nós não temos fila de pediatria, nenhuma fila de pediatria. Se a mãe for lá na unidade básica de saúde e o médico lá entender que a criança precisa de um pediatra, vai marcar no dia seguinte, um dia depois, no máximo 2 dias depois. Dificilmente vai passar disso, tá certo? Então acabou a fila de pediatria. Cirurgia cardíaca, não tem mais fila de cirurgia cardíaca. E assim, de um modo geral, quase todas as filas acabaram ou estão muito próximas de acabar. E aqui, JB, se você me permite, esses dias eu estava lá na Secretaria de Saúde, na nova Secretaria de Saúde, que também foi uma grande conquista, né? Agora aqui no centro, muito mais fácil atender todo mundo, muito mais confortável, né? E tinha uma pessoa lá reclamando que estava demorando para ela ser atendida na regulação. Certo. Ela era a terceira da fila, JB. Tinha 3 pessoas na fila, ela era a terceira. Eu falei, quantos minutos ela está esperando? Ela falou, tem 10 minutos. Eu falei, minha senhora, atendimento na fila de regulação, 10 minutos, é de primeiro mundo. Eu conheço o mundo inteiro, eu conheço a Alemanha, conheço a China, conheço Portugal, conheço a França, conheço os Estados Unidos, Inglaterra, eu conheço praticamente o mundo inteiro, tá certo? E posso lhe garantir que não tem nenhum lugar do mundo que tenha fila com menos de 15 minutos. Seja um banco, seja um hotel de luxo, seja para comprar o bilhete de um trem, de um metrô, de um teatro. O teatro, às vezes, você espera meia hora, 1 hora, 2 horas na fila. Para comprar ingresso de futebol, você espera na fila. Então, assim, a pessoa esperar ser terceira numa fila de 3 pessoas, esperar 10 minutos para ser atendida na regulação, eu acho que não é motivo de crítica, pelo contrário, eu acho que é motivo de elogio e de aplauso. Onde no mundo, você pagando, você consegue não ter nenhuma fila. Um banco que você vai,
né? Todo mundo espera no banco 10, 15 minutos, né? Então, mesma regulação está com a fila muito boa, porque nós estamos esperando 5, 10 minutos para ser atendido, 15 minutos para ser atendido. É um excelente resultado, não é isso? Agora, as marcações de exames ainda são demoradas, mas isso já era. Sempre foi demorado. O JB, nós temos dois tipos de exame. Primeiro, clínica geral não, geralmente é na hora ou no máximo na mesma semana. Especialista, quase todas as especialidades, quase todas, também é 2, 3 dias. É isso que eu estou falando. Lá na Policlínica, por exemplo, tinha 4 especialistas, hoje nós temos 19 atendendo lá. 19. Praticamente não tem fila. Existem algumas especialidades muito difíceis. Por exemplo, cabeça e pescoço. Se a pessoa precisar fazer um exame de cabeça e pescoço, pode ter que esperar. Sabe por quê, JB? Porque não tem médico especialista em cabeça e pescoço. Simplesmente não acha. Não acha. Nem em Bom Esparto, nem Lagoa, Divinópolis, Belo Horizonte, não acha. Então é muito difícil. Tem alguns casos, mas são exceções. Tem pouquíssima gente esperando um exame desse. Os exames comuns, por exemplo, essas 19 especialidades que eu mencionei, não tem fila. É questão de marcar 2 dias depois, 3 dias depois. Também, quando tem exame muito sofisticado, que depende do governo do Estado, que alguns exames são feitos pelo Estado de Minas, aí, JB, realmente complica. Porque nós não temos como dar ordem para o governo do Estado. Infelizmente, não temos como. Mas os exames que dependem da Prefeitura, eles todos estão sendo feitos em 5, 10, 15 dias. Novos PSF também virão? Tem bairro que ainda, a bairro ainda não tem PSF, né? Tem, mas estão todos atendidos. Nós precisamos de um PSF mais próximo, ou melhor, vou te dar um exemplo aqui. Na Tabatinga, ou Ana Rosa, como alguns preferem, né? Eu prefiro Tabatinga, que eu acho mais bonito, é mais histórico, né? E representa mais a verdade do bairro. Mas muita gente prefere Ana Rosa. No Tabatinga, nós temos um PSF muito bom funcionando junto com o CAIC. Nós queremos construir uma nova unidade ali perto da igreja de São Benedito. Queremos construir ali uma nova unidade. É uma questão de conforto, de melhoria, etc. Mas o PSF está funcionando. Outro caso também que nós queremos ver o que nós podemos fazer para melhorar. No Ozanam funcionam 3 unidades básicas de saúde e atende o bairro de Fátima. Então, nós gostaríamos de fazer um mais próximo do bairro de Fátima. Estamos trabalhando para isso. Mas veja bem, é uma questão de melhoria, aumento do conforto do cidadão. Não é que não exista o PSF, né? Ele existe. Então, de um modo geral, hoje todos os bairros estão atendidos. Mas alguns nós precisamos de melhorar, como esses que eu mencionei. Nós conversávamos antes da entrevista, a questão da CTI. O Bom Esparto sempre esperou a CTI aqui, até hoje nós não conseguimos ainda, né? Isso. Prefeito, há uma barreira aí que quase que invencível, por enquanto. Como é que é? Nós temos alguns problemas. Em 2014, JB, aliás, desculpa, em 2013, nós conseguimos aprovar a CTI aqui para Santa Casa. Foi aprovada pelo governo, foi aprovada pela Vigilância Sanitária, ficou em condições de ser construída. Entretanto, o governo de Minas, na última hora, se meteu numa confusão danada aí e acabou não liberando o dinheiro que nós precisávamos. Então isso paralisou a CTI. Ela continua aprovada, mas está sem dinheiro. Mas eu ofereci para o governo de Minas para a prefeitura construir o prédio, fazer a parte de alvenaria. E eu deixaria para o governo de Minas apenas colocar os equipamentos. Isso aí está em discussão. Eu quero construir isso lá. Eu estou dependendo também para construir da Sociedade São Vicente de Paulo, porque o prédio lá é da Sociedade São Vicente de Paulo. Se ela me autorizar, JB, eu vou construir a CTI. Eu estou dependendo agora disso. Autorização da Sociedade São Vicente de Paulo para construir a CTI e depois o governo de Minas só para botar equipamento. Eu não quero terminar esse governo sem colocar a CTI. E se depender de mim, vai sair. Certo. Então, a duplicação então, vai sair junto agora, já imediato, Sim. A obra da duplicação? Sim. A duplicação, JB, eu estive lá na NTT essa semana e já está tudo encaminhado, tudo pronto para começar a duplicação. Eu não tenho um dia certo para dizer que dia que as máquinas vão estar trabalhando, mas se você passar na rodovia, você vai notar que o trabalho base já está sendo feito já. Já estão limpando as beiradas, já contrataram a empresa que vai fazer o corte das árvores onde precisa cortar a árvore. Então o trabalho topográfico já está feito, então já está avançando já. Não vai perder o asfalto também, o asfalto foi feito ali não, né? Praticamente nada. Pode ser que um lugar ou outro tenha que fazer algum ajuste, mas normalmente ele é aproveitado e a nova pista é feita ao lado, de um lado ou de outro, né? Do asfalto existente. Em alguns lugares tem que fazer um cruzamento e às vezes perde um pedacinho, mas é pouca coisa. Certo. Prefeito, não podemos deixar de falar na questão essa matéria que saiu no jornal da falta de transparência, né? Um jornal noticiou que a prefeitura aqui não tem transparência e tal. Como é que se explica isso para JB, isso aí é um absurdo, né? Eu fiquei revoltado, fui lá na CGU.
Fui lá na CGU, Controladoria Geral da União, estive lá essa semana e pedi uma explicação para eles estão para me explicar, porque não conseguiram não. A Prefeitura de Bom Despacho, ela é pioneira, ela é a prefeitura com a maior transparência aqui na região. Eu, no segundo mês de governo, JB, coloquei o salário de todos os servidores na internet, prestação de conta 2013 está lá, 2014 está lá, 2015 está lá, nós estamos na transparência da própria CGU, nós estamos na parte da transparência do Tribunal de Contas do Estado. Desafio qualquer prefeitura a ter maior transparência do que Bom Despacho. Temos uma ouvidoria funcionando maravilhosamente bem, atende qualquer cidadão. Nós temos as nossas páginas para atender pedido de troca de iluminação pública, que aliás está excelente, nós já fizemos 1.500 lâmpadas, trocamos 1.500 lâmpadas esse ano, depois que a CEMIG saiu, nós estamos resolvendo de vez o problema da iluminação pública. Para pedir remoção de carro na rua, tem lá uma página, para pedir resolver problemas de trânsito, lote sujo, enfim, Bom Despacho é uma cidade exemplar na transparência. Fui à CGU, conversei lá com a pessoa, ele falou, porque nós mandamos uma consulta pelo e-mail e vocês não responderam, por isso vocês levaram 0. Eu falei, primeiro, uma consulta de e-mail não respondida não é motivo para levar 0. Temos o Diário Oficial, temos o Diário Oficial na internet, todas as estações nossas estão na internet. Falei, olha, não responder um e-mail poderia ser motivo para baixar de 10 para 9,5. De 10 para 9, mas para 0 não tem cabimento. E outra coisa, me mostra o e-mail, eu quero ver o e-mail. Eles não deram conta de mostrar, JB. Me prometeram que iam pesquisar e depois explicar aqui, responder. Que eles tinham um e-mail para mostrar, que eles mandaram para cá e nós não respondemos. Eu quero ver, eu os desafiei, não estou dizendo que eles não mandaram, mas não tem registro nosso. E se eles mandaram e nós falhamos, eu vou corrigir o erro, tá certo? Mas mesmo assim, JB, não acho justo, pelo contrário, acho um absurdo eles dar 0 para Bom Despacho. Não foi Bom Despacho, não, foi 80% das cidades mineiras, JB. 80%. Foi 80%. Das cidades? 80% das cidades mineiras, 63% das cidades brasileiras. Bom Despacho está incluído. Bom Despacho está incluído nas 80%. É um absurdo. É eles que estão errados, são eles que estão errados. Falaram que era uma pesquisa, então não há pesquisa. Não. Nenhum foi feita pesquisa e tal, né? Não, foi a CGU, a Controladoria Geral da União, que disse que mandou para as prefeituras um e-mail fazendo 3 perguntas. E as prefeituras que responderam levaram 10, as que não responderam levaram 0. Até isso é injusto, né? Nós temos uma ouvidoria lá, nós temos mais de 500 respostas, pergunta e resposta que nós demos, tá certo? Vamos dizer que tenha escapado nós temos errado não, vamos dizer que tenha. E por azar foi essa da CGU. Isso não é motivo para levar 0. Isso aí me deixou revoltado. Todos os vereadores de Bom Despacho, eu acho que tinha que entrar nessa luta para denunciar a CGU, esse erro do CGU. A CGU faz um trabalho excelente no Brasil, muito bom trabalho do CGU, muito elogiável. Mas nesse particular eles erraram feio, tá certo? Falharam feio. E qualquer cidadão, JB, que está te ouvindo aqui agora, está me ouvindo, está convidado para entrar na parte da prefeitura e ver lá a ouvidoria e ver lá a transparência, portal da transparência, com todas as informações. E mais, está convidado a mandar uma pergunta para a ouvidoria nossa e ver se vai ou se não vai ser respondido. O próprio cidadão pode tirar isso a limpo e desmentir a CGU. E os vereadores tinham obrigação de defender a imagem de Bom Despacho. A obrigação, tem uns aí que estão querendo aproveitar para fazer propaganda contra a administração, mas eles estão muito enganados, estão fazendo propaganda contra Bom Despacho. O vereador tem obrigação de defender Bom Despacho. Pode até me criticar, pode criticar a minha administração, mas Bom Despacho está acima de todos nós. E dizer, o vereador se juntar a esse erro grosseiro da CGU, para dizer que Bom Despacho é transparência 0, esse vereador está prestando um desserviço a Bom Despacho. Conclamo aqui todos os vereadores, especialmente aqueles que realmente se interessam por Bom Despacho, como o vereador Ricardinho, como a vereadora Quequé, Mauro Cintico, o Maurício do IMA, o Roberto Gontijo, Robertão Cordeiro, que venha me ajudar a desmentir a CGU nesse particular. Até porque eles foram colocados na berlinda também, né? Com certeza. Situação, né? Com certeza. Se fossem verdadeiros, também seriam culpados disso. Com certeza. Até porque eles disseram lá que a página, que eles fizeram a mesma pesquisa com a Câmara, mas não divulgaram ainda, né? E a Câmara de Bom Despacho está lá também, como sem transparência. Certo. O que é injusto. O que é injusto, porque a Câmara, embora eu entenda que ela está mais atrasada do que a Prefeitura, por exemplo, ela não tem a relação nominal do servidor do seu salário, que eu acho que ela deveria ter, mas ela tem, por exemplo, a relação dos vencimentos, dos cargos e vencimentos. Já é um avanço, né? Então não é caso para nota 0, definitivamente. Pode ser até uma nota menorzinha, mas não é 0, não pode ser 0. Então eu convido aqui todos os cidadãos
a entrar na página da prefeitura, procurar o portal da transparência e o próprio cidadão vai desmentir a CGU, nesse particular, pelo menos nesse Isso não assunto. seria passível até de mover uma ação contra essa CGU? Não? É possível sim, é possível sim. O que a CGU me disse foi o seguinte, é que eles informaram o jornal, que divulgou a matéria, informaram o jornal o seguinte, que houve houve uma falha, e que o jornal transformou aquilo como se fosse tudo errado, tá certo? Então eles dizem que a culpa é do jornal. Mas eu estou aguardando a resposta deles por escrito, eles ficaram de me mandar por escrito, porque lá ao vivo eles não conseguiram encontrar o registro de que eles tinham nos consultado, tá certo? Então eu dei um prazo para eles me falaram que até o início da semana que vem me manda a documentação. E aí nós vamos saber se foi o erro 100% deles ou se foi um erro nosso. Pode ter acontecido, né? Nós somos humanos, a ouvidora é humana, né? É uma servidora que trabalha, ela é muito atenta, muito atenciosa, muito competente, mas pode ter escapado, não vou dizer que não escapou. E nós vamos passar isso a limpo e vamos tocar para frente. A questão do atraso da prestação de contas da Câmara, como é que foi essa questão também que eles falaram? Da Câmara? Eu até achei que era isso, tinha causado essa situação. Não, JB, aqui, deixa eu te falar, nós temos um vereador na Câmara, que é o vereador José Ivo, e ele é confuso às vezes, ele não entende bem as coisas não, sabe? Então, eu fui lá na Câmara fazer, chama o Estado do município, falar sobre o Estado do município. Ele entendeu que falar sobre o Estado do município é prestar contas. O vereador está errado, ele se equivocou. Quando eu fui à Câmara, ele até fez um discurso lá, eu quero prestar conta, não sei o quê. O vereador está errado, tá certo? O prefeito vai todo ano na Câmara, chama falar da situação do município, não é prestar conta. Não é prestar conta. Então o vereador Zé Ivo tem que entender isso claramente, porque ele está confundindo o povo. Ele está, assim, ao falar isso, ele dá uma imagem errada para o povo, né? Então fui lá falar da situação do município, ele até me interrompeu, foi uma coisa meio esquisita, o pessoal achou que foi grosseria dele, mas eu entendo, o vereador ele é meio cabeça quente e tal, deixa para lá, né? A gente não vai entrar nesse mérito aí não. Mas o fato é o seguinte, eu fui lá falar da situação do município. E falei da situação do município. Como o município está, o que nós propomos, as dificuldades desse ano por causa da situação econômica muito difícil, né? Bom, agora a prestação de contas. Prestação de contas, que é um outro assunto, não tem nada a ver com a minha ida à Câmara naquela época, naquela ocasião, né? Eu preciso deixar isso bem claro, porque o vereador Zé Ivo confundiu a população, entendendo que aquilo era uma prestação de contas, não era. Em 2014, JB, nós adotamos um sistema contábil novo, chamado Urbem. É o sistema de contabilidade, execução orçamentária e financeira mais moderno do Brasil, mais novo do Brasil. E tem uma grande vantagem, sabe, JB? Sabe quanto que ele custa para a prefeitura? Zero, não pagamos nada, tá certo? Então a gente pagava quase R$8.000 por mês e agora estamos pagando zero. Então é economia para bom despacho. Agora, quando nós mudamos o sistema antigo para o sistema novo, o sistema antigo era muito ruim, mas muito ruim mesmo, era péssimo. É o que a gente diz na linguagem técnica de informática, que ele tinha muito lixo. Então quando nós fomos trazer para o sistema novo, nós tivemos muita dificuldade. Isso aí não é segredo para a Câmara, porque na época eu até pedi a ajuda da Câmara, que me emprestasse um contador para ajudar a gente a fazer esse trabalho mais rápido. A Câmara não pôde, na época era o presidente da Câmara era o vereador Maurício. O vereador Maurício me disse que não tinha condições, eu entendo perfeitamente que ele não tivesse condições. Então nós tivemos esse trabalho muito grande e não pudemos contar com o apoio do contador da Câmara, que teria nos ajudado bastante, porque é uma pessoa muito competente e entende contabilidade pública. Pois bem, essa transição do sistema antigo para o novo, ela deu bastante trabalho, como a gente já esperava. Deu muito trabalho, né? E com isso, algumas coisas se atrasaram. Então a gente precisava fazer uma coisa até fevereiro, ela saiu em março, precisava fazer em março, saiu em abril, etc. E assim houve um atraso na prestação de contas. Mas não foi falta de prestação de contas. Já havia até também um vereador aqui dizer que nós não prestamos conta. Eu vi o vereador Fernando Becker, por exemplo, falando que o município de Bom Despacho foi multado por falta de prestar conta. O vereador Fernando Becker está equivocado. O município de Bom Despacho nunca, jamais foi multado. Mas falando que a sua pessoa foi multada. Eu fui multado. Certo. Eu fui multado, mas nem me defendi ainda, JB. Mas nem me defendi ainda, tá certo? Sim. Fui multado, mas nem me defendi ainda. Ainda vou me defender. Mas não o município de Bom Despacho. Tá? É uma coisa bem diferente. Diferente. Tá certo? Pois bem. Então nós realmente atrasamos essa prestação de conta, ela era para ser feita agora a final, né? Até o dia 30 de março, e nós apresentamos, se não me engano, dia 7 de abril. Um atraso aí de 7 dias, alguma coisa assim, tá certo? Isso não tem a ver
com o que também o vereador Fernando Becker falou, que não prestou conta, que está tudo errado, não sei o quê. Não tem nada errado, o tribunal não identificou nada errado ainda, pode até identificar, é normal a gente errar, a prestação de conta é um negócio muito complexo, a própria Câmara vive errando, todas as prefeituras vivem errando, porque é muito complexo. E não é um trabalho do prefeito não, sabe, JB? Tem que dizer isso para o vereador. Quem faz prestação de conta, a responsabilidade é do prefeito, mas quem faz prestação de contas não é o prefeito, são os contadores. São eles que fazem a contabilidade da prefeitura, tá certo? É obrigação deles. Se tiver erro, o prefeito pode até ser multado, mas nós temos que saber por que o contador errou. Né? Não é o prefeito que comete erro, não. Claro. Tá certo? Nós temos que ter essa clareza para não ficar parecendo que o prefeito faz tudo na prefeitura. Lá nós temos 1.500 servidores e algumas coisas são muito técnicas. A contabilidade, por exemplo, é muito técnica. Ela é feita por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Não é o prefeito que faz. Assim como na Câmara também não é. Claro. O presidente é responsável, mas não é ele que faz. Tá Tem os certo? profissionais, né? Habilitados. Tem os profissionais. O profissional apresenta para ele, ele assina. Se o profissional atrasar, ele também vai atrasar. E não é culpa dele. Assim como, se a nossa contabilidade atrasar, eu vou ser multado. Mas não é culpa minha. Nós temos que ter clareza desse tipo de coisa, tá certo? Mas o importante aqui é o seguinte, não é verdade que tenha erro na prestação de contas. Até agora, pelo menos, o Tribunal de Contas não identificou nenhum erro. Ela foi prestada com 7 dias de atraso. Tá? Mas está, tanto quanto nós sabemos, perfeita. E tem mais, JB. Se tiver erro, nós temos tempo para consertar. É um direito de todo mundo errar e consertar. Qualquer contador sabe disso, inclusive na iniciativa privada. Não tem impedimento de consertar erro de contabilidade, não. Então, assim, do ponto de vista de prestação de contas, nós estamos em dia e não há nada sendo apurado ou a ser apurado até o momento. Pode vir aparecer no futuro. Quem é que vai dizer, né? Só Deus sabe o futuro, né? Mas hoje não. Então, não é verdade que tenha tido erro na prestação de conta. Houve atraso de 7 dias. Mas no caso seu, da multa pessoal, então, você vai se defender? Eu vou me defender, JB, pelo seguinte, esse sistema foi um ato de coragem meu, adotar um sistema muito bom, mas eu sabia que ia dar essas dificuldades, né, esses atrasos, eu faço parte desse tipo de sistema, né? Como você sabe, eu sou da área, eu sou da área de informática, conheço bem essas dificuldades, né? Assumi esse risco, e hoje, JB, nós somos modelo para o SEBRAE, para a Confederação Nacional dos Municípios, e acreditamos que seremos adotados como modelo pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil e também pela Presidência da República. Nós estamos conversando, né? Porque Bom Despacho já foi visitado aqui por Sete Lagoas, já foi visitado por Curvelo, por um monte de cidade para conhecer a revolução que nós estamos fazendo aqui. Então esse pequeno percalço de atraso, ele é amplamente justificado, primeiro, pelo fim do custo que nós pagamos. Agora nós temos custo zero. E segundo, pela grande melhoria do sistema. Eu, se fosse a Câmara, por exemplo, o presidente da Câmara, eu adotaria esse sistema, passaria a usar o sistema, porque eles pagam lá hoje, eu não sei qual o valor exato, 4 mil, 5 mil, 6 mil, não sei exatamente quanto eles pagam, né? E não preciso pagar, é só usar o sistema da Prefeitura. Vou economizar dinheiro para o município. Também o BDPrev, já comuniquei o BDPrev, pode usar o sistema também, sem custo. O BDPrev hoje gasta 400, 500 reais por mês com o sistema. Então é uma conquista definitiva para o Bom Despacho, apesar dessas dificuldades temporárias que nós superamos e agora vamos colher os frutos. Com certeza. Prefeito, nós estamos já encerrando a nossa entrevista. Gostaria de deixar, então, para a gente uma mensagem também sobre os 103 anos da cidade aí, né? Falar um pouco sobre as comemorações, nós não falamos ainda de primeiro, né? Alguma recado à população importante, né? E temos que falar, né, JB? 103 anos não é todo dia, né? Pois é, JB, é que olha, essa comemoração agora está sendo em grande estilo, nós já estamos comemorando a semana inteira, quem está nos acompanhando aí na nossa página, recomendo a todo cidadão que acompanhe, lá nós temos todas as notícias, temos a transparência absoluta, né? Então venha nos acompanhar e veja a festa que nós estamos fazendo. Essa semana, JB, nós já inauguramos várias obras em Bom Despacho, inauguração de escolas, com ampliação de escolas, salas novas, né? Por exemplo, Dona Valdira, professora Valdira, nós inauguramos lá 3 salas novas, dobramos a capacidade da creche, JB, de 70 crianças, agora nós vamos para 140, atendendo todas as crianças ali do Simeão, Vale do Amanhecer, toda aquela região ali agora, temos como acolher todas as crianças na nossa creche. Hoje de manhã eu inaugurei uma sala nova lá no Dona Duca, uma varanda nova lá no Dona Duca. Quero mandar aqui um abraço para os pais e alunos do Dona Duca, numa recepção excepcional que eu tive lá hoje. Agora à tarde vamos na Dona Zuma, vamos assinar a ordem de serviço do Pica-Pau, enfim, uma quantidade enorme de obras que nós estamos fazendo, inaugurando, mas principalmente, durante as festividades,
nós teremos aqui, JB, pela primeira vez na história de Bom Despacho, e olha a quantidade de primeira vez, né? Falei aqui da maior obra da história de Bom Despacho, obra viária de Bom Despacho, que é a cidade do Pica-Pau. Vamos ter no dia 1º, no desfile, JB, uma banda marcial do Exército. Você já sabia disso? Falaram aqui na entrevista já, né? Também, já contaram pra gente. Então, banda marcial do Exército. Nunca tivemos isso. Divinópolis está morrendo de inveja, está verde de inveja. Porque como é que o Bom Despacho conseguiu? Pois bem, virá aqui, o general mandou a banda vir aqui alegrar o nosso desfile, a nossa população. Vão ter shows também. Vamos ter vários shows. Junto com a banda, teremos um pelotão do Exército, teremos uma guarda da bandeira com 2 corneteiros, um grande desfile do Exército. Vale a pena ir lá mais cedo para assistir. Também vamos ter shows. E no dia 30, JB, amanhã à noite, às 20 horas, no Salão de Gala do Sesc, nós vamos entregar uma medalha do Dr. Hugo, a grande medalha do Dr. Hugo, a medalha de mérito do Dr. Hugo, a mais de 100 cidadãos bondespachenses e entidades bondespachenses que colaboraram com o desenvolvimento de Bom Despacho. Empresas, entidades como a PAI, a BAP, a Asilo, que têm prestado um grande serviço à nossa população, né? Empresários, educadores. Será uma grande festa cívica e um reconhecimento. E quero aqui, JB, dizer o seguinte, que o ano que vem vai ter mais, né? Porque esse ano nós escolhemos quase 150 nomes e deixamos muito nome de fora, né? Gente muito importante, gente que colaborou. Então, quem não recebeu esse ano e tem certeza que prestou um grande serviço a Bom Despacho, a própria Rádio Difusora, né, que tem uma história muito grande em Bom Despacho, pode ter certeza que não foram esquecidas. Estão no nosso coração e estarão presentes na próxima concessão da medalha o ano que vem. Esse ano nós escolhemos 100 e poucos nomes, servidores também, JB, grandes servidores que nós temos na prefeitura, gente muito trabalhadora, que presta um bom serviço, né? Então quero convidar todo cidadão para o desfile, para a entrega das medalhas amanhã à noite no Sesc e para o grande show que teremos na Praça da Estação. Será espetacular, tudo de graça, tudo à disposição da população. É esse convite que eu faço, JB. Com certeza, então. Muito obrigado então, pela sua presença aqui. Uma boa tarde, né? Boas festas, então, para todos, né? Muito obrigado, JB. Agradeço essa oportunidade. Mando um grande abraço para todos os seus ouvintes da Rádio Difusora. E reforço esse convite. Venha conosco para o desfile, ver o grande desfile de Bom Despacho. Venha para a Praça da Estação e vá ao Sesc. Acompanhe a grande homenagem que prestaremos a empresários, instituições, educadores de Bom Despacho. Gente que, como você, constrói Bom Despacho. Até a próxima oportunidade, um grande abraço e vamos à festa e vamos à celebração. Ok, tá então as palavras do prefeito Fernando Cabral nas comemorações dos 103 anos de nossa cidade e na sequência tem a entrevista que foi gravada também com o Juliano Barreto, secretário de Obras. Também nós demos espaço para ele, 8 minutos de entrevista, você vai ouvir na sequência. E são 2h46, também 5 da tarde nós nos encontramos aqui com o programa Tarde Sertaneja, Tarde Caipira. Até lá, hein? O rádio é um amigo que fala contigo de qualquer assunto, em todo lugar. Rádio sempre na onda. Uma campanha da Amirte. Número 1. Difusora. Boa tarde, amigo ouvinte. Boa tarde a você, Califa, todos acompanhando a programação dessa tarde de hoje. Então, nós estamos na comemoração, na semana, né, de eventos comemorativos dos 103 anos de Bom Despacho, cidade progressista, muitos eventos marcados aí para as festividades. E a gente já trouxe aqui a secretária de Meio Ambiente. E dentro das comemorações, então, dentro das festividades, a gente convidou também o Juliano Barreto, que é secretário municipal de Obras, para falar um pouco também do que está sendo planejado aí nas festividades, a apresentação de obras dessa semana, as obras de maior destaque, enfim, o ouvinte vai saber, né, o que a prefeitura vai apresentar nas comemorações dos 103 anos, aquelas obras que estão mais em relevo, em destaque aí dentro da atual administração. Juliano, boa tarde para você. Boa tarde, JB. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. Bom, Juliano, vamos falar primeiramente, parece que a obra mais aguardada aí, sempre está sendo propalada, que a obra mais aguardada é mesmo o asfaltamento aí da estrada do Pica-Pau, é isso mesmo? Isso mesmo, JB. É com grande satisfação que essa administração consegue realizar essa obra, que é uma obra que vai marcar a história de Bom Despacho. A estrada do Pica-Pau, que tem aproximadamente 5 quilômetros de comprimento, ela vai facilitar o acesso das pessoas que
que entram pela cidade pela MG 164 e outras, o trânsito de carretas que trafegam para acesso à colheita de cana, à colheita de eucalipto, que é um movimento de muita expressividade no município. E com esse acesso a gente vai conseguir desafogar o trânsito da cidade. Com certeza. Está previsto para qual tempo mais ou menos dela ficar pronta? Porque por enquanto não foi feito nada por enquanto, não, só medição mesmo, né? Ô, JB, a ordem de serviço para a empresa licitada que ganhou a licitação será no dia 1º, no desfile da cidade. A duração da obra é de aproximadamente 1 ano de serviço. Tá? Então vai depender muito de como que a gente vai estar acompanhando e fiscalizando essa obra. Então, essa obra é uma obra muito cara, muito elevado, os valores dela para fazer ela no total? O valor licitado da obra ficou na ordem de aproximadamente R$2.050.000, se não me engano aqui, que eu não tenho o valor exato, mas nessa faixa de R$2 milhões. O que ficou, fica mais caro nela então, Juliano? A questão é que, como tem um tráfego intenso de veículos, a gente precisa fazer uma base bem feita, que é o suporte da via. Então, para que isso aconteça, foi feito um orçamento, toda a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto aprovado, e aí nós licitamos a obra de acordo com as técnicas em vigência. Não teve que fazer nenhuma indenização, não? Não teve nenhuma indenização. A questão ambiental também é uma questão que não teve muito impacto, ou quase nenhum. Então, assim, nós estamos muito tranquilos com relação à execução da via e vamos estar executando da melhor forma para que as pessoas possam transitar de forma segura e realmente atingir o objetivo, que é entregar essa obra para a população de Bom Despacho. Correto. Bom, além dessa obra que então, o destaque, todos estavam aguardando, foi sempre divulgado nos jornais, né? Uma obra importante da atual administração. Em termos de pavimentação, de asfaltamento, o que você gostaria de falar de outras também que vocês vão entregar nas comemorações de 103 anos da cidade? JB, a Prefeitura, desde 2013, já investiu aproximadamente R$4 milhões em obra de infraestrutura no município. Essa semana também nós temos a felicidade de estar entregando o bairro Jaraguá completamente pavimentado e nesse mesmo convênio do bairro Jaraguá, a gente está entregando o bairro Babilônia, que já está concluído, 2 ruas do bairro Jardim dos Anjos 2, que é a Francisco Santos Amaral e a Antônio Wilson Amaral, e diversas outras ruas do município que a gente está com a pavimentação já em andamento, que são as ruas do bairro São Geraldo, ali atrás da rotatória da Praça do Rosário, e outras ruas que ainda virão para ser pavimentadas. Correto. Em termos de melhoria do trânsito também no centro da cidade, tem algo mais a fazer, mais rotatórios, mais lombofaixas também, né? JB, só para complementar aqui anteriormente, eu não poderia esquecer de citar uma obra também que vai ficar marcada para a história, que é o alargamento da Avenida Martim Campos. Né? Então, para quem sai para a MG 164, vai ter a satisfação de passar por uma via nova, uma via toda tratada com calçada, pavimento de primeira qualidade. Então, isso também vai desafogar o trânsito. Era uma reivindicação antiga da população e nós estamos entregando mais esta obra de grande importância. Agora, com relação às lombofaixas, eu costumo dizer que a demanda de obras do município ela é infinita. Então, assim, os estudos estão sempre em andamento, as reivindicações da população a gente vai estar sempre atendendo. Agora, isso mediante um planejamento que é preciso ser feito no nosso dia a dia. Correto. Então, você gostaria de transmitir mais alguma informação? Porque nós estamos em um momento de comemoração, de festividades. Tem ainda mais de um ano de mandato ainda da atual administração. Você gostaria de dizer alguma coisa? Algumas perspectivas ainda de obras que poderão ser terminadas ainda nesse período, não? JB, as obras desde 2013, elas continuam e vão acabar no final do mandato, com toda certeza. Então, assim, se a gente pensar que a reforma do Coronel Prachedes também é uma obra de grande importância, num valor aí de R$1.400.000, vai ficar na história de Bom Despacho, que a gente está fazendo uma pista de skate, que é uma novidade para a cidade, que a gente vai estar dando ênfase ao esporte, à juventude. Pensar também em todas as obras de educação que estão sendo investidas, mais de R$5 milhões em ampliação e reforma das escolas. Praticamente todas as escolas do município foram reformadas e estão sendo ampliadas. Pensando também na questão da cobertura das quadras hoje, a quadra do Pamonhão vai receber uma cobertura nova, a quadra do Ana Rosa vai estar recebendo reformas também.
Na área da saúde, já reformamos várias UBSs, a farmácia de Minas está sendo construída no Novo São José, na Via Doutor Roberto. Então, assim, são várias obras e, com certeza, para a frente, a gente está com grande expectativa. Uma obra que a gente está fazendo o projeto é da iluminação da Norte-Sul e o alargamento dela, para dar condição das pessoas trafegarem ali, porque a gente sabe que não tem calçada. Então, assim, são várias coisas que a Prefeitura está... São várias obras que a Prefeitura está fazendo o planejamento e, com certeza, ainda vai vir para brilhantar e dar de presente para toda essa população de Bom Despacho. Com certeza. Ok, Juliano, algo mais que você gostaria de falar para a gente encerrar? Fique à vontade, alguma coisa, algum recado, você gostaria de deixar no ar aí para quem está nos ouvindo, né? JB, eu só tenho a agradecer a toda a população, pedir o apoio de todos e dizer assim, que as pessoas que querem contribuir com a Secretaria de Obras, realmente não deixando entulho nas ruas, colaborando para não jogar água de máquina de lavar na rua, água com sabão, porque isso tudo danifica o pavimento e é mais custo para a gente estar reformando. E no mais, dizer que a Secretaria de Obras está à disposição, de portas abertas para as pessoas que quiserem se manifestar. Muito obrigado, boa tarde. Ok, obrigado. Nós aqui agradecemos também a participação, a presença aqui do Juliano Barreto, secretário municipal de Obras, Califa, passando essas informações importantes aí nas comemorações dos 103 anos de nossa cidade de Sorriso. A prefeitura aí, então, apresentando obras de relevos importantes aí nesse aniversário da cidade, né? Na verdade, estamos aí antes do meio do ano até, ainda tem mais de 1 ano e meio de mandato. E já tem obras importantes, como a mais aguardada é exatamente a pavimentação, o asfaltamento aí da estrada do Pica-Pau, que vai desafogar completamente aqui a 164, o que dá acesso ao Trevo, né? Além de ser uma estrada também que dá acesso à faculdade, uma entrada e saída por aqui, né? Realmente uma obra importante que vai ser entregue, então vai ser assinada aí no dia 1º, né? O dia 1º, que é o dia em que se comemora o aniversário da cidade, com vários eventos programados para esse dia também, como os desfiles cívicos. Nós ficamos por aqui voltando logo mais às 17 horas com o programa Tarde Sertaneja. Até lá, hein? 24 horas com você.